E nós vamos aí continuar então de onde nós estávamos a respeito dos destaques no texto. Agora nós vamos passar às referências, né? E o que são as referências? As referências são as nossas conhecidas, desculpem, referências bibliográficas, né? Então vocês têm aqui as citações e vocês têm, né, a verdade, referências do texto. Então, a norma da ABNT, que regulamenta as referências, é a norma NBR 6023 de 2002, né? E qual é a relação das citações com as referências, né? Ora, se eu faço uma citação de um autor, eu tenho que, obrigatoriamente, né, no final do meu texto, indicar, né, exatamente a referência bibliográfica deste autor, né? Então, eu faço uma citação autor-data no meu texto e, ao final, eu indico, eu explicito e descrevo, né, as características da obra que eu retirei aquela citação, tá? E, é claro, também estabelecer uma lógica, né, entre eles. Se eu estou utilizando uma referência no final do texto, né, eu tenho que indicar no texto aquela referência, né, aquele autor a que eu me referi. Então, percebam que há uma definição de referência, né, que está descrita aí no slide que nós estamos vendo agora. E a menção é que a referência é um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite a sua identificação individual, né? Então, na referência, eu vou ter aí realmente detalhes, né, que permitirão a identificação individual daquela obra e daquele autor, né? E vocês percebem ainda a menção aí no slide, né, que por meio das referências é que os leitores poderão identificar as fontes citadas no texto, localizando pelo sobrenome do autor e conforme ocorrer no texto, né? O que precisa ficar claro é que toda autoria indicada no texto precisa ser referenciada, ou seja, aparecer na listagem de referências. Entretanto, se não for citado, não poderá fazer parte desta listagem, mesmo que o pesquisador faça leitura desse texto, né? Então, é aquilo que nós mencionamos. Eu preciso estabelecer uma relação entre a citação e a referência ao final do texto, né? Se eu faço a menção ao autor no meu texto, obrigatoriamente, né, eu devo fazer a indicação da referência deste autor e da obra no final do texto. Se eu coloco aí a referência sobre algum um autor, uma obra no texto, ela tem que aparecer como citação no meu texto, tá? Porque eu estou estabelecendo aí uma conexão lógica que permite identificar exatamente a obra e o autor, né, que estão descritos nas referências. Então, eu posso ir até esse autor, olhar lá, né, na obra que eu fiz a referência, se a ideia ela é correspondente, né? Eu posso até ter curiosidade de aprender, eu não conheço esta ideia, eu não conheço o autor,
Então, é claro, eu tenho também como acessar, né, esta obra e tomar conhecimento desta ideia. E, é claro, né, se eu faço a menção da obra nas referências ao final do texto, né, tenho que comprovar, né, de alguma forma, que esta referência, ela tem relação com aquilo que eu estou escrevendo, né? Não basta eu fazer citações e não indicar a referência, assim como não vai ser suficiente que eu indique uma referência no final, mas eu não cite a ideia daquele autor, né? Que eu posso simplesmente encher aí no final do meu texto de referências, mas não ter lido nenhuma dessas referências, não é? Então há uma relação lógica e um controle aí sobre aquilo que o autor do texto ele fez, né? Ele leu qual foi o trabalho que ele se baseou para apresentar aquelas ideias. E aqui vocês têm um exemplo de registro de referências gráficas, né? Então, referências vocês vão ter mais específicos que permitem identificar a obra e o autor, né? Então, aqui vocês têm a referência, né? Com o sobrenome, né, do autor, normalmente, né, vocês vão encontrar, então, a obrigatoriedade de sobrenome do autor vir em caixa alta. E o prenome, né, vem em letras maiúsculas e minúsculas normais, né? Seguidos de um ponto, né, um espaço e a menção ao título da obra, né? E aqui vocês têm a referência de um autor, né, que está inserido numa outra obra, né? Então, estou citando a ideia de Gomes, mas estou retirando esta ideia de uma obra que é organizada pela Maria Cecília de Souza Minay, né? Então, pode ser que o Romeu Gomes ele tenha escrito aí um capítulo, né, nesta obra que foi organizada pela Maria Cecília de Souza Minay. Então, eu cito o autor da ideia, que é o Romeu Gomes, e eu cito a obra que foi organizada, né, pela Maria Cecília de Souza Minay. E eu sigo a mesma regra. Primeiro, um sobrenome, o último sobrenome em caixa alta, vírgula, e cito os demais nomes, né, normalmente em maiúsculas e minúsculas, né? Eu coloco aqui entre parênteses, né, que ela é a organizadora, né, org, ponto, fecha parênteses, outro ponto, aí eu coloco o título, né, aqui, pesquisa social, teoria, método e criatividade, ponto, outra vez. Eu coloco o local, né, de publicação da obra, de edição, né, é o município, e dois pontos, espaço, a editora, né, Vozes aí, e vírgula, o ano desta publicação, 2001, certo? Na referência de baixo, vocês vão ter aqui a menção a duas autoras, né? Então, na realidade, vocês estão se referindo a quem? A Eva Lacatos e Marina Marconi. Então, vocês têm a menção ao sobrenome, ao último sobrenome, né, em caixa alta, Lacatos, vírgula, e o prenome Eva Maria, né?
ponto e vírgula, aqui. Então, vocês devem colocar o último sobrenome em caixa alta, Marconi, vírgula, Marina, ponto. E vocês têm, então, a menção metodologia do trabalho científico. 2 pontos, procedimentos básicos, vírgula, pesquisa bibliográfica, vírgula, projetos e relatório, publicações e trabalhos científicos, ponto. Tá? Esse aqui é o título da obra. E aí vocês vão ter a menção à edição, né? Então percebam que aqui na Eva Maria e Marina Marconi há uma referência à edição da obra. Então aqui já tem um conhecimento sobre o número da edição e eu coloco 4ª edição, ponto. São Paulo, que foi o local de publicação, 2 pontos depois do local de publicação, a editora Atlas, né? 3, certo? Aqui a novidade é que a edição ela vem logo em seguida ao título da obra, tá? E embaixo vocês vão ter, né, a repetição. Rosilda Baron Martins, metodologia científica, ponto, né, Curitiba, que é o local, depois do local da edição, da publicação, 2 pontos, editora Juruá, vírgula, 2004, né? E vocês têm um Medeiros João Bosco, redação científica, prática de fichamentos, resumos e resenha. Outra vez, aqui eu insiro a edição, eu conheço a edição, então eu ponho, logo após o título, São Paulo, Atlas 2000. E embaixo, vocês têm na última referência a menção a uma referência que foi de um texto da Rede de Comunicação Mundial. Vocês vão ter uma outra forma de, vamos dizer assim, mencionar essa referência. Então, vem o sobrenome, o último sobrenome em caixa alta, vírgula, Maria das Graças, o prenome, ponto, espaço, comunicação científica, uma revisão dos seus conceitos básicos, ponto, informação e sociedade, 2 pontos, estudo, o local João Pessoa, o volume, né, 10, número 2 de 2000. Então, isso aqui já tem uma alteração, uma modificação. O que me indica, né, é que eu estou retirando esta informação de uma obra que está em sequência, né, porque eu tenho já a indicação aqui de um volume. Então, eu fui exatamente a um volume, o volume 10, né? E eu tenho aqui um outro, né, da obra, que é o número 2 e o ano, né, em que esta obra foi publicada. Porém, esses dados, eles estão num sítio, né, para nós falarmos no bom português, ou num site, se vocês vão usar aí a língua inglesa. E como é que vocês vão citar, então, esse sítio ou esse site? Vocês têm que usar aquele número, aquele sinal, desculpem, de indicação maior e menor, né? Então, aqui vocês iniciam com esse sinal e vocês vão indicar a página em que ele está, né? HTTP, vocês coloquem todo o endereço, e depois, ao final do endereço eletrônico, vocês fecham com um sinal, né? De novo, maior, menor que, e vocês vão colocar o acesso à data, né? Por quê? Porque pode ser que este sítio, né, ele seja atualizado frequentemente. E vocês têm que demonstrar que a informação ela foi tirada em determinada data, né?
Pode ser que depois o texto seja alterado e aí vocês sejam questionados. Olha, a sua referência ela está errada aqui, né? Mas vocês podem contra-argumentar. Não, não está errada. O texto ele foi retirado na data de 19 de julho de 2015. E se houve uma alteração posterior, né, o autor não pode se responsabilizar por isso. As informações em que ele está baseado, né, elas correspondem a o que estava, né, no endereço eletrônico no dia 19 de julho de 2015. Percebam ainda que existem alguns sites, né, ou alguns sítios tem uma variação de informações. Os dados eles vão sendo apresentados, né, constantemente. E aí vocês devem acrescentar aqui, inclusive, a hora, né, da informação que vocês retiraram. Que pode ser que na virada, né, do dia ou daqui a 1 hora vocês já tenham outros dados diferentes. Então, a pessoa que vai verificar, né, aquela informação da referência de vocês, ela pode encontrar dados diferentes do que vocês citaram no texto. Se não, mas eu citei os dados desta data e neste horário, né? E aí, vocês têm que também citar o horário que vocês coletaram o dado, tá? Aqui vocês têm algumas regras, não é, sobre essas referências. Então percebam Professor, Oi. um minuto. A aluna Marisa, ela caiu a conexão e ela pediu para você adicionar, autorizar a entrar novamente? Pedido de nada. Então, qualquer aluno pode entrar agora, tá? Ok, vou falar com ela. Obrigada, Ela professor. não aparece aqui com solicitação. Eu não tenho solicitação de ninguém para ingressar na sala, tá? Bem, então voltando. Vocês têm aqui algumas definições e regras sobre as referências. A referência ela é constituída por elementos essenciais e, quando necessário, né, nós devemos acrescentar elementos complementares para caracterizar esse documento, né? Então, esses elementos complementares, eles ajudam, eles auxiliam, né, a identificação do documento. Os elementos que compõem a referência bibliográfica, sejam essenciais ou complementares, devem ser apresentados em sequência padronizada, né? A pontuação deve ser uniforme para todas as referências, a separação das aparecer como ponto seguido de um espaço, né? Então, quando nós mencionamos, né, a identificação do autor, o título da obra, percebam que nós sempre colocamos um ponto, né, ali no final. A vírgula, ela é seguida ao sobrenome em caixa alta e depois nós temos o prenome, né, em maiúsculas e minúsculas. Quando nós acabamos, ponto, e damos um espaço, né, e aí fazemos a citação do título da obra. Quando nós acabamos, outra vez, ponto, né? Um espaço. Se nós conhecemos a edição, nós vamos colocar a edição, o número da edição. E aí, ponto, outra vez. E vamos colocar, então, o local desta publicação, desta edição. E aí, depois do local, colocamos 2 pontos, né? Então, só depois do local, né, onde está indicando o local da publicação, é que nós vamos colocar 2 pontos. As outras, nós vamos, obrigatoriamente, colocar um ponto, né? E a vírgula, ela aparece depois do último sobrenome, né? E em seguida dos 2 pontos, se vocês veem aí no slide, vocês têm o nome da editora.
e aí, vírgula, o ano da edição também, tá bem? Então, se eu tenho 2 autores, eu vou separar o nome desses autores com um ponto e vírgula, tá? Então, cuidado com essas regras. A lista de referências, ela deve aparecer em local específico no texto, compondo os elementos pós-textuais. O que significa dizer isso, né? Significa que as referências, elas vêm do texto, né? Elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Então, eu vou fazer a capa, eu trago, né, sumário, eu trago a folha de rosto, né, quando ela é obrigatória, eu trago as listas, eu trago apresentação, eu trago as epígrafes, eu trago todos esses elementos pré-textuais. Depois eu vou passar para os elementos textuais, né, que realmente é o corpo do trabalho, né, e eu passo em seguida aos elementos pós-textuais. As referências, elas fazem parte desses elementos pós-textuais. E como é que eu vou organizar essas referências? Elas são alinhadas somente à margem esquerda do documento, né? Então, o alinhamento é pela margem esquerda. E as referências devem ser organizadas em ordem alfabética, ou organizar por ordem alfabética e sobrenomes, possibilitando, identificar individualmente cada documento em espaços simples e separadas entre si por 2 espaços simples. Tá bom? Então, são essas as regras. Mais regras sobre as referências. As referências devem obedecer aos mesmos princípios. Portanto, né, se eu utilizar a inserção de elementos complementares, estes devem ser incluídos em todas as referências daquela lista. Né? O título da parte é referências, né? Então, eu devo colocar apenas a menção a referências, somente, e não referências bibliográficas, tá bom? Modelos de referências. Então, nós temos aqui os modelos de referências, que foram aqueles modelos lá que nós mostramos. Professor, licença. Oi, Me ouve? Edgar. Sim. Um pequeno problema aqui, que eu estou conseguindo ouvir o senhor, ver o seu rosto, mas não estou com um slide. Tem alguma conexão? Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei. Aí varia muito, acho que da máquina que você utiliza, né? Eu não sei exatamente isso, Beleza, porque então. o slide está aparecendo para mim, né? Positivo. Sei. Legal. Pode continuar. Não sei explicar, tá bom? Ok. Tá legal. Então tá bom. Então vamos lá. Nós temos então, né, as primeiras regras que nós mostramos já para vocês. Não sei se ficou alguma dúvida com relação, aí tá a referência nesse slide, né? Então, vocês têm as regras que nós mencionamos. E agora, outras regras específicas, né? Então, o livro digital de vocês, ele traz as regras referentes às monografias, né? Então, vocês, quando forem utilizar as monografias no todo, o que vocês têm como monografia? Refere-se a um livro. Agora, alguém, né, tirou o meu slide. Então, eu peço para vocês não fazerem isso, porque vocês vão acabar trazendo alguns problemas para a aula, né?
Desculpe, Gino, não sei se foi eu. Estou tentando É, acessar a cidade e não eu consigo. acho que sim. Eu acho que você acabou tirando, colocou uma série de telas aí. E vamos voltar então ao slide de Carlos. Foi mal. É, então vamos lá. Pronto, voltamos. Deixa eu ver qual era o slide exatamente. Tá aqui. Então tá. Então, voltando aí ao slide, nós estávamos tratando das referências de monografias no todo, né? Então, vocês têm as referências monografias, elas correspondem ao quê? A um livro, a um manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário e trabalhos acadêmicos, tais como teses e dissertações. Os elementos essenciais quais são? São os autores, o título, edição, local, editora e data de publicação. E aí vocês têm os 4 exemplos que são trazidos aí pelo livro digital de vocês. Se vocês quiserem olhar também no livro digital, a gente está na seção 4.1. Lá vocês encontram essas exemplificações. E aí vocês têm o sobrenome, o último sobrenome, em caixa alta, Abreu. E logo em seguida, uma vírgula, né? Um pequeno espaço, um espaço só, e o prenome, né, do autor, Casimiro de. Né? Percebam que se eu tiver, por exemplo, um Júnior, né? Se o sobrenome dele tivesse Abreu Júnior, né? Eu não posso citar somente o Júnior no final. O Júnior, ele é um acréscimo, é um apêndice ao sobrenome, vamos dizer assim, tá? Então, eu tenho que citar, quando eu tiver Júnior, neto, filho, eu tenho que citar o último sobrenome mais esses apêndices que vem no sobrenome, tá? Então, aqui eu tenho Abreu, vírgula, Casimiro de, ponto, e um espaço, né, só, as fontes primaveras, e o ponto outra vez, um espaço simples, um só. Rio de Janeiro é o local da edição, né? Nesse caso, eu não estou falando sobre o número da edição, né? E vocês vão ver já o porquê, mas logo após, né, essa publicação, eu tenho 2 pontos, tá? Então não podemos esquecer esse detalhe. Logo em seguida, ao local, vocês têm que colocar os 2 pontos. E aí vocês vão para a editora, né, para a fonte que edita, que publica este texto. Fundação Biblioteca Nacional. Aí, vírgula, e o ano em que foi publicado. Percebam que ele é um texto, né, é uma publicação digital. Então, vocês retiraram, né, de um sítio, né, na internet. E vocês devem indicar, então, né, qual é o endereço eletrônico deste sítio ou deste site. E aí vocês vão colocar ponto, um espaço, e mencionar disponível em, e aí coloquem o endereço eletrônico. Todo o endereço eletrônico, ele deve estar sempre em maior que menor, tá? Ponto, outra vez no final, e
mencionem a data do acesso que vocês fizeram para ler o texto, né? Então, o acesso foi acesso em 2 pontos e a data 9 de março, ponto, 2011, ponto, certo? No exemplo de baixo, vocês têm uma outra monografia, tá? Então, eu sei que vocês estão citando um livro, um manual, um guia ou catálogo. E vocês vão colocar, né? Outra vez, o último sobrenome em caixa alta, Fachin, vírgula, e o prenome em maiúsculas, minúsculas normalmente, Odília. Em seguida, um ponto, né? E um espaço simples, Fundamentos de Metodologia, tá? É o título desta monografia. Aqui nós conhecemos a edição, então nós vamos colocar a edição. Ponto. Tá? Edição. Ponto. O local em que foi publicada a obra, né? O município, São Paulo. Então, percebam que aqui eu tenho o estado e o município com o mesmo nome. Mas quando eu cito São Paulo, eu estou dizendo que é o município de São Paulo, tá? É sempre o município. 2 pontos depois do município. E aí, Saraiva é o nome da editora, né? E depois da editora, vírgula, a data aí da publicação, certo? Eu não vou colocar página aqui, eu estou até a data somente, tá? Porque a página eu faço menção quando eu faço a citação no texto. Aí lá eu ponho a página. Aqui na referência eu não ponho página, certo? Percebam aqui que eu tenho na terceira exemplificação, né, uma outra diferença. Para o último sobrenome, em caixa alta, Rezende, vírgula, Lara. E aí vem uma menção a et al, né? Ou et ali, né? O que significa dizer isso? Que são vários autores, né? Eu não sou obrigado a escrever todos os autores, né? Eu escrevo aqui a menção a um autor e coloco a expressão et ali, et al, né? Eu sei que aqui, além da Lara Rezende, existem outros autores desta monografia. Ponto. O título, Construindo o Ensino de Qualidade. Ponto. Um espaço simples, né? São Paulo é o local em que foi publicada. 2 pontos. A editora Saraiva, vírgula, e o ano desta publicação, tá? A última, né, publicação, a última referência, desculpa, vocês também têm mais outra informação. Então, começamos pelo sobrenome, o último sobrenome, né? Percebam que ela tem 2 aí sobrenomes, e a gente vai preferir o último, Vila, né? E em caixa alta, vírgula, e aí Fernanda, o prenome, Colar, né? Que é o primeiro sobrenome. Ponto. A questão das fronteiras nos estados limites. Ponto. Eu estou tirando aí o texto de uma outra obra, né? Então, ele é uma parte de uma outra obra. E aí eu vou colocar em 2 pontos. E aí eu cito, com a mesma regra, o autor da obra, de onde eu retirei, né, esta parte. Cardoso, caixa alta, o último sobrenome, espaço, Marta Rezende. Ela é a organizadora. Então, eu, entre parênteses, menciono org, ponto, fecho parênteses e ponto outra vez, né? Eu vou colocar aqui
título, né, desta obra, Limites, e ponto. E vou citar o local, né, de publicação da obra, em São Paulo. Depois do local, 2 pontos, editora, Escuta. Depois, vírgula, 2004, né, que é o ano, e vejam que eu vou citar aqui páginas 59 a 70. Por quê? Eu estou citando aqui as páginas e nas outras eu não devo citar. Porque quando eu cito essas páginas 59 a 70, provavelmente eu estou me referindo a um capítulo, né, de uma obra, né? Eu coloco a indicação, né, exatamente do capítulo que corresponde a esta obra maior, que se chama Limites. Um outro detalhe que vocês devem atentar é que o título, né, da monografia que vocês estão citando, ele vem em negrito, tá? Então eu devo destacar aí o título da monografia: As Primaveras, Fundamentos de Metodologia, Construindo o Ensino de Qualidade, a questão das fronteiras nos estados limites, são os títulos, né, das monografias que eu estou citando. Então, eu vou negritar esse título, tá bom? Alguma questão, gente, quanto a essas regras? Vocês estão vivos aí do outro lado? Sim, professor. Tá? Bom, mais regras, né? Então, nós temos aqui algumas orientações para que vocês possam seguir. Eu acredito que vocês consigam ler, apesar de ter ficado um pouco reduzida a letra, mas eu acho que dá para ler no slide. Então, quais são os detalhes? Até 3 autores, todos são mencionados na entrada, tá? Se forem mais de 3 autores, somente o primeiro é mencionado e ele deve ser seguido da expressão et al. Ponto. Certo isso? Então, se eu tiver 3 autores, eu vou separá-los por ponto e vírgula. E é sempre a ordem. Primeiro, o último sobrenome em caixa alta, vírgula, o prenome, né, ou os demais. Outra regra. Os títulos principais são destacados. Sugere-se um negrito e devem ser padronizados, tá? Então, o que acontece? Antes, né, eram utilizadas as aspas para eu destacar os títulos. Agora, a regra da BNT, ela me sugere que eu negrite. Então, eu tenho que fazer negrito em todos os títulos. Então, quando eu fizer a referência, né, do meu trabalho, eu tenho que ter um cuidado, porque todas devem seguir o mesmo padrão. Observe como a edição é indicada, né? Então, eu tenho número, né, ponto, ED, ponto. Certo isso? No caso da editora, suprimir palavras que designam a natureza jurídica ou comercial, desde que sejam dispensáveis para a identificação. Então, eu não tenho por que colocar Saraiva Limitada, né? Brasiliense S.A., vamos dizer assim que fosse, né? Eu nunca vi uma editora Sociedade Anônima, mas pode ser que tenha. Mas eu posso colocar, e às vezes vocês encontram em espanhol, por exemplo, editorial, não é? A Alfaguara, né? Então, não há identificação aí da caracterização da empresa, né?
como é que ela é como pessoa jurídica, mas vocês têm editorial, né, e o nome dela. Não há nada que impeça a menção a esta editorial, né, Alfaguará, né? Então, vocês podem colocar, né? Vocês poderiam até colocar editor propriamente, porque vocês não estão indicando aí a característica, se ela é uma limitada, né? Se ela é uma sociedade comanditária, se ela é uma sociedade anônima. Não. Vocês apenas estão mencionando que ela é uma editora, né? Os documentos obtidos em meio eletrônico devem obrigatoriamente indicar o endereço eletrônico e a data de acesso ao material, tá? Então, isso também nós já vimos. Como é que eu vou citar o endereço eletrônico? Eu tenho que colocar disponível em e colocar os sinais, né, maior que, menor que, entre, né, as identificações do endereço eletrônico. E depois, ponto. E eu coloco a data da minha consulta, certo? Parte da obra, como um capítulo, por exemplo, a entrada deve ser do autor do artigo. Então, se eu vou citar um capítulo de um livro, né, eu vou citar justamente o autor deste capítulo. E aí, como é que eu vou citá-lo? Eu cito nas regras que nós já mencionamos. Caixa alta do último sobrenome, vírgula, o prenome, né, normalmente, maiúsculas e minúsculas. E em seguida complementa-se com a indicação do organizador, né, da obra, certo? E outra vez, né, eu vou ter que citar o autor do capítulo, né, o título do capítulo, certo? E eu coloco ponto e coloco o termo in, dois pontos, para indicar que ele está inserido numa outra obra maior, né? E aí eu volto para citar o autor desta obra maior, o organizador desta obra maior. E aí eu coloco o nome do organizador. Como é que eu vou? Pelo sobrenome, né, em caixa alta, vírgula, e os demais nomes em maiúsculas e minúsculas. Ponto. E título também da obra menor. E cito aí a edição se tiver. Se não tiver, o local da publicação, dois pontos, né, a editora e o ano. E ao final, ponto, eu vou citar as páginas, né? Porque eu estou indicando que é um capítulo de uma outra obra. Entendido isso, gente? Bem, Pra mim tá tranquilo, professor, por enquanto. tá. Então, Para mim também, não professor. vamos mistério. Publicações seriadas, né? Então, publicações seriadas, aqui eles falam que referencia coleção um todo, revista, jornal, caderno, né? Os cadernos de uma revista, por exemplo. A matéria existente em um número, volume ou fascículo de periódico, artigos científicos de revistas editoriais, matérias jornalísticas, sessões, reportagens, etc. Né? Então, como é que nós vamos fazer essas citações? Aí tem alguns outros detalhes, né? Então, percebam que vocês têm um primeiro exemplo nesse slide, né? Em que vocês citam uma parte aqui. Então, vocês vão outra vez citar pelo sobrenome em caixa alta, vírgula, Nathalie.
e ponto, um espaço simples, o inquieto DNA, 0 hora, né? Aí aqui vocês estão já colocando, né, a vírgula, né, a editora e coloquem o local da edição, Porto Alegre, vírgula, 8 de março de 2004, né? Vamos colocar aqui o assunto, né, que vocês estão se referindo, genética, e provavelmente o título aqui, né, ou da matéria que vocês tiraram aí este assunto, e vocês vão colocar também no final as páginas 4, né, tracinhos 5. Aqui vocês não têm propriamente o nome de um autor, mas vocês têm aqui a indicação, né, a obrista, né? Então, vocês os brasileiros de arquitetura. Ponto. Rio de Janeiro, o local da publicação. 2 pontos, né? O responsável por essa publicação seria a Fundação Getúlio Vargas, e vocês vão colocar, então, o ano, né, deste periódico, né? 1969, 1978. Ele foi publicado aqui entre esses anos. A terceira exemplificação é de um material eletrônico. Então, vocês vão outra vez mencionar um sobrenome em caixa alta, vírgula, Luiz Augusto prenome. Aqui vocês têm um ponto, o título, o direito contemporâneo e aéreo dos princípios, né? Vocês têm aqui a responsável, vamos dizer, por essa ação, vírgula, João Pessoa, e aqui vocês já têm indicações, né, específicas, né, da publicação. E aí vocês vão poder inserir primeiro o volume, depois o número, depois as páginas e o correspondente, né, da data. Normalmente, quando vocês vão tratar de revistas ou periódicos, vocês vão ter aí também ao lado, né, do volume, do número, da página, vocês vão ter os meses de publicação, né? Então, tem revistas, tem periódicos que são publicados mensalmente, tem outros que são trimestralmente, tem outros que são semestralmente. Então, aqui, de janeiro a junho, vocês têm um semestre, né? Ponto. E depois vocês devem colocar o endereço eletrônico disponível em, né? E vocês têm toda a colocação do sítio ou do site. Não esqueçam de colocar entre os sinais maior que, menor que, ponto, e colocar depois a data do acesso de vocês. Na outra vez, vocês têm a menção aqui a um periódico. Então, primeiramente, vocês vão inserir o sobrenome da autora, em caixa alta, vírgula, Joana, ponto, o título, né? Atuação do assistente social em empresas, né? O título do artigo. Foi publicada na revista Ciência Social, vírgula, a edição foi feita em Brasília, né? Ela foi publicada em Brasília, vírgula, né, desta revista 32, o número 3, as páginas do artigo 54 e 61,
Vejam que o periódico aqui, ele tem uma publicação de setembro a dezembro, né? Então, vocês coloquem os meses do periódico, ponto, e o ano da publicação, 2003. Legislações, né? Então, para o povo que vai trabalhar muito com a legislação, percebam uma coisa. Quando a gente redige as petições, né, nós não temos que fazer as citações da legislação. Por quê? Porque é de regra, né? Vocês têm um princípio do direito de que nós temos a obrigação de conhecer o direito. Então, eu não preciso citar as fontes das leis, das normas, né? Porque é de praxe, né? É princípio jurídico que todos nós conhecemos as regras do direito, né? Então, se é uma regra da Constituição, basta que eu cite o artigo e a fonte, que é a Constituição Federal. Eu não preciso citar, né, o livro de onde eu tirei aquela, né, menção à Constituição. Se eu tenho um Código Civil, né, eu vou citar um artigo do Código Civil, basta que eu coloque lá, né, Código Civil, artigo tal. Não preciso colocar que eu fui tirar de uma publicação específica do Código Civil. Tá? Porém, quando eu faço um trabalho científico, aí muda a coisa de figura, né? É exigido que eu faça a citação dessa legislação. E aí, como é que eu vou citar, né, essa legislação? Então, vocês têm aqui os exemplos, né? Percebam que há uma explicação sobre o que significa a referência de legislação. A legislação compreende a Constituição, emendas constitucionais, textos legais infraconstitucionais e normas emanadas das entidades públicas e privadas, atos normativos, portarias, resoluções, ordens de serviço, instrução normativa, comunicado, aviso, circular, decisão administrativa, entre outros, que são os documentos administrativos, tá? Então, tecnicamente, pela ABNT, isso é chamado de legislação, né? E percebam que, por exemplo, isso contraria aí o próprio direito, mas nós estamos falando da regra técnica, né, de formatação do direito em si. Constituição não é legislação. Constituição é a lei fundamental, é a carta magna, mas não é legislação, tá? Porém, aqui vai ser compreendida como legislação porque nós estamos nos referindo a normas técnicas de formatação de trabalhos científicos. Ficou claro isso, tá? Então, essa legislação é uma designação utilizada pela norma técnica, mas não é uma definição jurídica, tá? Porque Constituição não pode ser encarada como legislação e também não podem ser, né, consideradas as normas emanadas das entidades públicas, por exemplo, não podem ser legislação, né? Elas são normas administrativas, tá? Então, é só para a gente esclarecer, porque senão depois vocês leem aqui, do direito, eles quando forem estudar no direito, eles vão ter outra definição. Aí, porque ele está ensinando a gente errado, está dizendo que Constituição é legislação. E antes que vocês me xinguem, então, eu já estou esclarecendo. A menção ao termo legislação é a designação utilizada pelas regras técnicas e não pelo sentido técnico jurídico que elas têm,
tá bom? E aí, como é que vocês vão fazer as referências dessas legislações? Então, vocês devem colocar aí o local, né, vamos dizer assim, origem da legislação, e no nosso caso, Brasil, né, em caixa alta, ponto. Qual é aí a natureza dessa legislação? É o Código Civil, ponto. Então, ponto. São Paulo, que é o local da publicação, e vejam que temos os 2 pontos depois, a editora que publicou e vírgula, o ano desta publicação, tá? Vocês agora têm um exemplo embaixo sobre a Constituição, né? Então, vejam que há, né, uma legislação que é do Brasil. Então, Brasil, né? Foi publicado aqui a Constituição. E não sei se dá para distinguir, mas tanto o Código Civil quanto a Constituição, eles estão negritados, tá? Então, existe um destaque para a identificação de que tipo de legislação está se referindo. A Constituição, aí eu vou colocar o ano da Constituição. Então, eu estou me referindo à Constituição de 1988. Fecha o parênteses, ponto. Aí eu coloco aqui outra vez a menção à Constituição, 2 pontos, e é uma Constituição da República Federativa do Brasil, né? Ela foi publicada em Brasília, 2 pontos, então, depois, Senado Federal e vírgula, o ano da publicação, 1988, tá? Agora estou me referindo a uma norma específica de São Paulo, e esta norma, ela é específica do estado de São Paulo. Então, como é que eu vou identificar? Eu vou colocar São Paulo em caixa alta e entre estado. Né? Fecha, ponto, é um decreto número 2268, vírgula, de 30 de junho de 1997, certo? Ponto. Regulamenta o que faz esse decreto, qual é o assunto referente. Regulamenta a lei número 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, vírgula, que dispõe sobre a remoção de órgãos, vírgula, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento e dá outras providências. Ponto. É uma publicação do Diário Oficial do Estado, vírgula, São Paulo foi o local, vírgula, a data, 1º de julho de 1997, a seção do Diário Oficial, seção 1, vírgula, e a página do Diário, página 13.739, ponto. Está claro isso? Vocês conseguem entender um pouquinho? Ou tem dificuldade? Está sim, professor. Tudo bem? Tá? E aqui vocês têm a menção, né, a uma obra que também é trazida pelo livro digital de vocês, a respeito dessas regras todas, né? Então, vocês têm uma referência, ela está disponível num sítio da internet,
Então, vocês não vão ter dificuldade de encontrá-lo, né? Porque vocês não precisam ir à biblioteca física, basta que vocês joguem e vocês podem ter aí mais orientações, as regras, né, técnicas para citações. É um texto que foi publicado pela Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo, né? E aqui vocês têm alguns outros esclarecimentos. Então, se vocês tiverem, né, questões, se vocês quiserem ter mais algumas informações, deem uma olhadinha nesse texto, né? Verifiquem exatamente a regra específica para o caso que vocês têm que mencionar, né? E vocês podem lá ter alguns esclarecimentos aí. Vocês hoje também, né, têm como fazer também citações, por exemplo, de palestras, né? Vocês foram assistir a uma palestra e lá houve a menção, uma ideia que vocês acham que é bastante interessante, né? E vocês, num trabalho científico de vocês, podem tirar esses extratos, né, de palestras, de seminários, né? Vocês vão participar de um seminário na instituição que vocês estudam, vocês vão participar de um seminário, né, em outras instituições, vocês podem citar, né, esse seminário também como uma referência. Vocês têm hoje os webinars, né? São webinar que a gente tem, já que eles são realizados na própria rede mundial de computadores, a web, né? Então, vocês também podem citar esses webinars como referência. E vocês vão ter regras específicas para cada uma dessas situações. Aqui, ainda a gente poderia acrescentar algumas referências relacionadas ao APOD, né? O que seria o APOD é uma referência que você entra num determinado livro, mas que não é propriamente daquele autor do livro. Ele também está citando um outro autor. E aí, esta outra ideia, este outro autor, é extremamente útil, né, para a sua pesquisa, para o seu trabalho científico. E aí, como é que você fica? Você não tem acesso à obra daquele autor que você quer, mas ele está citado num outro livro, né? Então, você vai citar este outro autor por meio daquilo que a gente chama de APOD, né? E a gente vai demonstrar isso para vocês na próxima aula. Não faltem na próxima semana, né? É um pedido que eu faço, porque nós vamos ter a nossa última grande aula do semestre. Nós vamos estudar as 3 últimas do livro de vocês, ou os 3 últimos pontos, melhor dizendo, da unidade 4. Né? Se vocês quiserem dar uma olhada já desde essa semana, vocês podem olhar. E nós vamos ter a nossa prova, né? A nossa prova, ela vai ser, né, pelo Forms, né? Então, vocês vão ter aquela prova maravilhosa, bonitinha, né? No Forms, que, né, vai ser composta das 2 últimas unidades, unidade 3 e unidade 4 do livro digital de vocês. E, portanto, vocês também, né, poderão, se quiser, já dar uma olhada nessas unidades, porque vocês terão algumas questões a respeito delas, né? Então, eu acredito que nós
encerrar a aula por aqui. Vocês têm alguma questão a trazer a respeito dessas regras que nós vimos agora? A aula de hoje até que eu gostei. Vocês gostaram dessa aula? Eu pensei que ela fosse ficar um pouco chata, mas eu acho que até que ela ficou na medida certa, né? O que vocês acharam dela? Professor, somos suspeitos de falar da sua aula porque suas aulas são boas. Olha, Vanessa, muito bem, muito obrigado. Eu acredito nas suas críticas, porque eu também me senti bem na aula, né? Eu não senti que a aula ficou uma aula maçante. Vocês acharam a aula maçante? Não, professor, deu para compreender tudo, entender tudo. Eu não tenho o que se falar, parabéns. Mais uma vez, concluída com Aprovado? sucesso. Posso ganhar uma estrela? Professor, Ana Lúcia, diga. eu gostei da aula porque eu já tenho conhecimento prévio sobre o assunto, né? Eu venho do Instituto Federal e a gente aprende bastante sobre isso lá, Isso. né? Né? Principalmente Eu relatórios e tal. Isso. Então para mim é até bom, assim, eu consegui aprimorar muito mais. Então, agradeço pela aula de hoje. Eu acho que assim, a primeiro momento, quando a gente não tem muito contato, né? A gente acha isso um pouco complicado. Mas depois vocês vão ver que vocês vão fazer, né, de olhos fechados isso aí, né? Vocês já vão pegar Sim. a prática e aí vocês já vão citando, né, de acordo com as regras da ABNT diretamente. A Franciele Amanda me mandou até a cópia, ela me disse que não fez, né? Ela só tem as cópias que eu digitalizei, que ela não fez as cópias em papel. Então, eu acho que a gente vai ter que aguardar, né? Eu não sei como é que vai ser o próximo semestre, né? Mas eu acho que a gente já terá aula física presencial, apesar de eu estar amando essas aulas, né? Nesse formato digital. Para mim, agora eu daria sempre aulas no formato digital. Mas aí, assim que nós voltarmos, eu posso levar o papel, né? E aí vocês fotocopiam e deixam lá uma matriz na Xerox, né? Para que vocês possam ler, né, direitinho, né? Porque tem uma tarja preta, né? Nessas cópias, e aí às vezes é difícil de ler, eu entendo isso. Aí vocês podem fazer a consulta das regras técnicas, né? Tá? Professor, Oi, Franciele. então, professor, quando foi passada essas fotos, foi no dia 11 de março, que na próxima aula já estávamos em isolamento. Aí não deu tempo de eu pegar com o senhor as folhas. Tá, tudo bem, mas eu acho que a gente tinha conversado, né, que eu ia levar e você ia copiar, né, para deixar na Xerox. Eu me lembro que a gente fez uma extensão aí, Isso. né? Então não deu tempo mesmo. Iria pegar o livro também da Antígona, só que nós combinamos no dia 11 à tarde, na quarta-feira. Aí no próxima semana, na segunda-feira, dia 16, iniciou o isolamento. Tá. Então vamos ver como é que a gente faz. Aí, mas se o senhor quiser, eu envio também essas fotos. Você pode enviar e aí cada um, né, verifica como é que lê. Porque só tem essa tarja preta. Alguns alunos não conseguem, ou outros conseguem. Então, cada um pode também testar aí, né, para ver se consegue, né, ler e tal. Quando a gente puder, né, aí eu levo para vocês, mesmo que vocês não sejam mais alunos, vocês podem ter acesso, né, porque agora, infelizmente, não dá, tá bom? Mais alguma outra questão, gente?
Nada, nada, nada. Professor, Opa, pode falar. desculpa, Samira. Ontem eu estava dando uma olhada nos meus pontos lá no AVA. O que são aquela pontuação de 1.000 pontos na segunda atividade? Eu não sei se a turma de vocês, ela tem... Que eu estava vendo, né, nesses lançamentos, que eu tenho algumas turmas que eu tenho que lançar até 3.000 pontos como atividade. Mas eu acho que a de vocês não, né? É apenas 1.000, que vocês tinham 1.500. Houve um primeiro lançamento de 500 e outro lançamento de 1.000, né? E aí uma corresponde ao fichamento. Em algumas turmas, eu fiz até uma divisão de 500, 500 e 500, né? Porque para não ter... como é que se diz? Uma quebra aí, uma divisão diferente. Eu preferi dividir em 3, 500, 500 e 500, né? Porque nós temos uma regra de lançamento e aí a gente tem que lançar por partes. Não dá para lançar um valor integral, tá? Então aí eu fiz uma divisão porque eu tinha que lançar 500 e depois sobravam, né, os outros pontos. Então, normalmente eu fiz uma divisão em 3, né? Mas vocês têm aí, na pontuação geral dos trabalhos do segundo bimestre, que é o nosso agora, então, uma divisão ao meio. Metade desses pontos se referem ao fichamento e metade se referem ao projeto de pesquisa, tá? Eu considero que as duas atividades, elas têm o mesmo peso, porque as duas são difíceis, né? Então, é só vocês dividirem ao meio a pontuação total, e aí vocês terão metade correspondente a um e metade correspondente ao outro. Tá bom? Porque elas variam de turma para turma. Entendido, obrigado. Para simplificar, é só verificar. Olha, a minha turma tem 1.500 pontos, então 750 de fichamento, 750 de projeto, né? Se vocês tiverem 3.000, se eu não me engano é 3.000 ou 3.500, uma das turmas, divide ao meio, metade de fichamento, metade de projeto, tá? Entendido, professor, obrigado. Alguma outra questão, gente? Olá, professor, tudo bem? Tudo É bem. a Samira. Oi, Samira, diga. Eu só queria confirmar algo. O prazo do trabalho de hoje é até às 11h59, certo? 23h59, Obrigado, viu? Ótima aula. Obrigado. Mais alguém? Não? Então, vou encerrar a gravação, tá bom? Professor, eu tenho uma dúvida, uma pergunta, desculpa. Diga, Vanessa. Na aula passada, você ficou de me passar se já saberia qual seria a pontuação do fichamento e do projeto. Aí eu queria saber, porque assim, quando for lançada lá no aula, ver quanto que eu tirei. Tá. Eu ainda estou fazendo as correções, eu ainda estou recebendo o trabalho, né? E aí eu estou fazendo as correções. Então, eu ainda não tenho que confirmar isso. Eu recebi o seu e você lá no seu e-mail, né? Esperando que esteja correto, tudo direitinho. Sim. Como são muitos, eu estou vendo ainda, né? Ainda não finalizei, tá bom? Tá bom, obrigado. Obrigado pela aula. Ok. Bom, gente, então vamos encerrar, eu vou parar a gravação, tá bom? E agradeço outra vez a presença